Bom dia! Como vocês podem ver pela minha cara, hoje eu vou falar sobre o filme novo do Todd Phillips, Joker. Então, eu voltei pro meu quarto no Porto, depois de trabalhar nas vindimas e de viajar um pouquinho, então voltou a ser essa parede branca meio sem graça, e aí eu pensei, nada melhor do que colocar, o espírito do filme no meu rosto e não no cenário. Eu fiz muito improvisadamente essa maquiagem, mas então vamos lá. Joker, conhecido por nós brasileiros como Coringa, é o maior vilão dentre todos os vilões dos quadrinhos da DC. Já eternizado pelas brilhantes performances de Jack Nicholson e Heath Ledger, mais uma vez, a rica e complexa personagem deu espaço para uma encarnação incrível e memorável, dessa vez de Joaquin Phoenix. Todd Phillips, o diretor, é mais conhecido por filmes de comédia que ele fez previamente, como Starsky and Hutch, a trilogia de Se Beber Não Case e Um Parto de Viagem, mas que recentemente já vinha testando águas diferentes, mais dramáticas, com o filme Cães de Guerra. Em entrevistas, o Todd diz que quando surgiu com esse projeto, ele tinha como intenção fazer um character study, uma história de origem que realmente dissecasse uma dessas personagens emblemáticas, com uma pegada mais intimista. E desde que ele começou a escrever o roteiro com Scott Silver, ele já tinha em mente o Joaquin Phoenix, apesar dele nunca ter conhecido pessoalmente, não fazer ideia se ele ia aceitar ou não o papel. O ator diz que normalmente ele aceita papéis baseados nos diretores, na visão do diretor. Então, o que seduziu ele a aceitar o papel do Joker foi exatamente o ponto de vista pessoal do Todd Phillips e o entendimento do Todd Phillips em relação ao personagem e ao seu contexto. E eventualmente uma outra coisa que seduziu ele foi ele ter percebido que ele teria muita liberdade para criar o personagem ao longo do processo de interpretação. Então, durante esses 6 meses e também durante as gravações, tanto o ator quanto o diretor conversaram muito para tentar chegar ao entendimento de quem seria esse personagem. Esse foi um roteiro que mudou bastante, mudou tanto antes das filmagens quanto durante elas mesmo. Era como se o Arthur e o Joker fossem matérias vivas, moldadas pelas constantes novas descobertas e percepções da equipe. Por diversos motivos, seja de locação, seja porque, por exemplo, Robert De Niro não podia estar nas filmagens por mais do que aquele momento específico, Joaquin Phoenix se viu obrigado a encarnar o Joker na 5ª ou 6ª semana de gravação. E para ele isso foi muito problemático, porque ele queria que tudo fosse gravado de uma maneira cronológica, para ele ir aos poucos se transformando em Joker, como numa tensão crescente. Mas isso era impossível e ele teve que se adaptar. Mas como diz o ditado, há males que vêm para o bem. E hoje em dia o Joaquin Phoenix diz que foi ótimo isso ter acontecido. Essa encarnação precoce do Joker fez com que ele tivesse um entendimento completamente diferente de como seria o Arthur. E ele e o Todd, depois dessa crise de identidade, mudaram completamente a direção para onde ele estava indo com a atuação. Uma das coisas que ajudou o Joaquin Phoenix desde o princípio a entender Arthur foi o caderno de piadas dele, aquele journal dele. O Todd deu esse caderno em branco para ele logo no início, então aos poucos ele foi acrescentando imagens e ideias e coisas escritas que eventualmente foram inseridas em detalhe no filme. Um dos exemplos que eu acho mais interessantes de uma das coisas que ele escreveu e que ele fala numa entrevista foi sobre as escadarias. Para quem viu o filme sabe que as escadarias são bastante importantes e denotam a transformação do personagem, que no início encara ela com extremo cansaço, sempre de baixo para cima, olhando para ela como um grande obstáculo e uma coisa que ele tem que enfrentar todos os dias, e mais pro meio e pro final essas escadarias já começam a ser quase um local de performance dele. Então, antes de começar o filme, ele escreveu no caderno dele ao longo de 3 páginas: step after step, after step, after step, para ter um entendimento quase conceitual do que essa escadaria significava para o Arthur. Esse processo de colaboração que eu mencionei entre o diretor e o ator não se restringiu apenas a ele. A atriz Zazie Beetz, por exemplo, que faz um papel secundário no filme, diz que se sentiu bastante acolhida e ela tinha as ideias dela sempre ouvidas e a personagem dela mesma foi evoluindo à medida que o personagem do Arthur ia mudando também. E ela disse também que a equipe era tão boa e as cenas eram gravadas de uma maneira tão rápida, de primeira, que eles tiveram muito tempo ou para reinterpretar cenas, tentar elas de uma maneira diferente, ou para criar cenas novas, o que é bastante raro. Muito disso veio da sagacidade da relação entre diretor e diretor de fotografia, com quem ele já trabalhou algumas vezes, o Lawrence Sher, que pensava a iluminação de uma maneira mais geral, de modo a permitir uma movimentação muito livre do Joaquin Phoenix. Além disso, pelo fato do diretor estar aberto a
acasos felizes, algumas cenas, por exemplo, que foram erros de gravação, acabaram entrando. Como, por exemplo, uma cena que eu acho bastante emblemática no filme, que me chamou bastante atenção, na qual o personagem do Arthur entra na geladeira e a câmera faz um balanço, assim. Ela quase que entra na cena. E você percebe muito a presença do operador de câmera. E o Todd revela numa entrevista que isso foi sem querer. Na verdade, o operador de câmera estava com uma câmera pesada e se reposicionou, porque ele achou que a cena já teria acabado. E, eventualmente, o diretor, quando viu aquilo, achou aquilo tão bom, tão dentro do espírito do filme, que ele queria que fosse handmade, com uma aparência mais bruta, mais artesanal, mais raw, que ele acabou por escolher aquele take como o definitivo. Então essa coisa da câmera na mão também foi um elemento que foi bastante explorado pelo filme. Logo no início, a primeira cena, você tem um zoom in em que você está observando o personagem do Arthur se pintando e fazendo expressões com o rosto entre a felicidade e a tristeza, entre a comédia e a tragédia, que é o grande dilema do personagem ao longo do filme. Essa busca por identidade e qual o papel dele, qual a história dele. E nessa cena você sente um pouco a presença do operador de câmera também. E num dos primeiros takes, aquela lágrima escorreu e aquilo, pronto, vamos partir para a próxima. Isso já foi maravilhoso. E isso, além de outras várias coisas, foram improvisos do Joaquin Phoenix, esse ator maravilhoso. Além disso, em vários momentos tiveram coisas que foram acrescentadas por conselhos ou palpites do resto da equipe, o que mostra que era uma equipe bastante bem entrosada e com uma relação bastante horizontalizada, o que também é muito raro no cinema. Por exemplo, o cabelo dele tinha que estar verde o filme todo, mas era muito difícil ver. Então, quando houve a transformação mais radical dele, de Arthur para Joker, a equipe de maquiagem sugeriu que tivesse uma cena dele pintando o cabelo. E aí aquela cena dele dançando, aquela coisa de libertação, foi acrescentada por causa dessa sugestão. Tem uma cena também que ele tá em casa dançando, ele não sabia muito pra onde ir, e aí o rapaz do props entregou a arma pra ele, falou assim, vê se você consegue fazer uma coisa com isso. E a cena mudou completamente de direção e mudou completamente o desfecho da cena. Outro aspecto que foi muito importante foi a música da maravilhosa Hildur Guðnadóttir. Ok, eu não vou saber falar o nome dela direito, mas a Hildur, que é uma violoncelista maravilhosa, que começou a compor a música antes mesmo da primeira cena ser gravada. Ela compôs a partir do roteiro. E ela ia aos poucos enviando as coisas que ela ia fazendo. E esses pequenos trechos iam influenciando o entendimento das cenas, fazendo a equipe ficar imersa nesse clima, nesse ambiente. E teve uma cena, que é uma cena logo depois que o Arthur tá fugindo do metrô e ele entra num banheiro público, que originalmente era ele tentando esconder a arma. E o diretor e o Joaquim estavam falando, cara, isso não faz sentido, por que ele faria isso? Ele viu isso em algum filme? Porque não fazia sentido com a personagem essa ação. E aí eles começaram a ouvir a música da Hildur. E aí foi aí que o Joaquin Phoenix começou a fazer aquela dança. Então aquela cena também mudou completamente ali, no momento da filmagem. Então, como vocês podem ver, o elemento da dança foi extremamente importante. Eu vejo ela como um senso de libertação e de ironia. É quando o corpo do Arthur, que é todo curvado e exibe uma certa depressão, começa a modificar para uma coisa que ocupa espaço e que tem gestos mais livres e improvisados, uma espontaneidade e uma liberdade que ele vai descobrindo ao longo do filme. O Joaquin Phoenix, que é um ator que se compromete bastante nos papéis, quis convencer o diretor a criar um Coringa gordo em vez de muito magro. Mas não deu pra convencer ele teve que emagrecer de novo, que nem ele fez em The Master, de Paul Thomas Anderson. E dessa vez ele emagreceu 50 quilos. Mas ele diz que esse constante estado de fome meio que ajudou ele a interpretar o Arthur, porque o Arthur também é um personagem que está em permanente estado de insatisfação, numa permanente busca por alguma coisa, por uma felicidade que nunca chega. Além disso, o estado de magreza fez com que o Joaquin Phoenix tivesse um entendimento e uma conscientização do próprio corpo que permitiu ele um trabalho corporal muito mais intenso, permitindo movimentos e sensações que ele antes não conseguiria ter antecipado. Então, como eu já mencionei, a trilha sonora foi bastante significativa, não só pela música original, que marca bastante as transformações pelas quais a personagem passa, mas também pela ironia e contradição que a gente encontra nas canções utilizadas pelo filme, como Put on a Happy Face, Smile, That's Life
e Send the Clowns. Todd Phillips fala que em filmes centrados em uma personagem apenas, todo o resto, todos os outros elementos, tudo vira personagem. Então, assim como a trilha sonora, o cenário também ganhou esse estatuto. Gotham City foi imaginada pelo diretor como a Nova York decadente dos anos 70, que apesar de algumas características visuais mais viscerais, como a greve dos lixeiros e os super ratos, acaba por se assemelhar bastante em outros aspectos com a nossa sociedade atual, como a falta de serviços, políticos ruins, os ricos que não dão a mínima para os pobres, esse tipo de coisa. E essa ambientação toda foi muito inspirada no cinema, nos clássicos do cinema dos anos 70, tais como O Rei da Comédia e Taxi Driver, ambos de Scorsese, que também compartilham muitos outros pontos de semelhança. Algumas que chegam a incomodar até as pessoas pelo fato dos roteiros terem semelhanças tão grandes. Mas quando questionado sobre isso, Todd Phillips fala que, apesar de ter tido claramente uma inspiração direta desses filmes, foi todo o universo da cinematografia dos anos 70 que inspirou ele. Um Dia de Cão, Um Estranho no Ninho, Sérpico, Rede de Intrigas, além de outros, ajudaram ele a compor esse cenário sujo e desesperado, acompanhado por uma manta midiática sensacionalista. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no filme é como o background é importante. Nele você vê muitas informações que ajudam a entender esse contexto no qual Arthur está imerso. E quase sempre esse contexto reforça também o quão politicamente errado era essa época. Não só visualmente, com muitas referências pornográficas, como também nas piadas que o Arthur Fleck escuta nos stand-ups e nos programas na televisão. Além desses outros filmes também, como Laranja Mecânica, Tempos Modernos e o filme expressionista O Homem que Ri, também foram influências muito fortes para o diretor. Uma anedota: o clima dos anos 70 era tão importante que o diretor chegou a filmar os letreiros iniciais Joker em película para depois digitalizar, só para você ter aquela sensaçãozinha do granulado, aquela coisa gostosa, aquela textura assim. O filme, que já recebeu o Leão de Ouro em Veneza, vem causando muitas discussões e polêmicas nos Estados Unidos. Como sempre, e mais uma vez, a velha discussão de que filmes violentos geram violência deu o tom do debate em torno do filme. Mas por que o filme gerou tanta comoção? Porque tem muita gente que argumenta que existem muitos outros filmes muito mais violentos do que esse, John Wick, por exemplo. O que é verdade. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que parece estar chocando as pessoas não é a violência em si, mas é o fato da gente estar torcendo pelo agente dessas violências. Então, da mesma maneira que Clube da Luta e V de Vingança geraram polêmica, mais uma vez a gente está entrando no perigoso e sedutor território no qual o vilão é o herói. Esses três, o Tyler Durden, o V e o Arthur Fleck, são frutos de uma sociedade doentia e oferecem como resposta ao caos a anarquia. E nesses três casos, nós somos guiados pela narrativa através do olhar cativante do protagonista. Isso faz com que o nosso ponto de vista seja muito contaminado pela realidade subjetiva do narrador, muitas vezes levando a gente a compreender, empatizar, aceitar e até mesmo torcer por ele, mesmo quando aquilo que ele faz é errado ou terrível. Além disso, o Joker é um filme bastante intimista, ou como diz Todd Phillips, handmade. Filmado sem grandes cenas espetaculares, sem grandes efeitos visuais, que são tão comuns em filmes de herói. O que faz com que as cenas de violência, quando acontecem, sejam muito mais impactantes e sentidas de um modo muito mais realista. E o que eu acho sobre isso? Eu acho que apesar de existir uma linha crescente de sofrimento no personagem do Arthur, que justifica uma certa catarse que a gente sente no final, e por mais que também exista uma parte minha que não consegue dissociar a Gotham City dos anos 70 com a sociedade atual na qual a gente vive, cheio de injustiça, egoísmo, falta de compaixão, etc, etc, etc. E que por isso enxerga uma certa lógica na chegada ao limite do ser humano e nessa loucura. Tanto o diretor quanto o ator conseguiram fazer um trabalho magistral, que nem eu sei como eles conseguiram, de conseguir dosar a empatia com o senso crítico. Tem uma menina que eu vi falando sobre o filme num podcast que pra mim descreveu perfeitamente. The film is forcing you to watch a broken man become irredeemable. Eu não acho que o filme mostra o final como uma solução aos problemas. Eu acho que ele mostra uma sociedade muito problemática, uma sociedade que está
afundando em si própria, e ele mostra o que pode acontecer, o que pode ocorrer como consequência disso. E pra mim o filme é muito claro também em mostrar que o Coringa se torna símbolo de um movimento alheio à sua própria vontade. Existe uma certa coincidência, um timing muito ideal entre aquilo que ele faz e aquilo que a sociedade está ávida por. Ou seja, ele é fruto de um sistema falido e cansado, e a população está desesperada por representação. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, diferente de outras versões do Coringa, esse não tá tão interessado em ver a cidade pegar fogo. Ele tá mais em busca de aceitação e adulação. Ele é extremamente narcisista. Então, basicamente, eu vejo o filme muito mais como um comentário da nossa sociedade atual e o risco que a gente corre de pessoas que estão à beira da loucura ou no seu limite decidirem seguir um líder louco e narcisista. Coisa que a gente vem assistindo aí por aí, né? Na nossa política atual. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, e eu prometo que tô chegando no final, como é interessante o fato dele poder ser interpretado de maneiras diferentes. Por um lado, a gente está acompanhando a tragédia trágica de um homem com sérios traumas de infância que sofre inúmeras violências no seu dia a dia, que não consegue ser aceito nem se encaixar nessa sociedade que constantemente está virando as costas para ele. E que, devido a uma série de acontecimentos e de decepções e de frustrações, acaba por desistir de se manter no bom caminho e escolhe a loucura como saída e como libertação do seu ex-estado de constante temor e desconforto. Por outro lado, uma coisa que ator e diretor reforçam bastante nas entrevistas é que o Arthur não é uma fonte muito confiável. O filme chega a apontar alguns elementos que são invenções da cabeça dele, mas não fica claro se aquilo teria sido a única coisa, o que faz com que ele seja um narrador bastante suspeito. O próprio Joaquin Phoenix não queria chegar a nenhuma conclusão sobre quais seriam os distúrbios mentais dele, nem quais exatamente os remédios que ele estaria tomando, pois chegar a uma conclusão dessas talvez simplificasse e restringisse a interpretação dele do personagem. Mas a única coisa que ele tinha como verdade sobre o Arthur é que ele tinha sofrido abusos durante a infância e que isso teria gerado traumas. E um desses traumas teria deixado uma sequela, que é você se sentir constantemente em perigo, uma sensação de perseguição permanente. O que abre todo um leque novo de possibilidades na interpretação do filme. E a própria risada se torna um símbolo interessante dessa leitura múltipla que a gente pode fazer. Por um lado, pode ser que a risada seja um sintoma incontrolável e quase doloroso de uma condição que faz com que Arthur reaja de maneira estranha e inconveniente. Mas, por outro lado, essa risada pode ser interpretada também como um sintoma do Coringa que está tentando chegar à superfície, que já vem dentro dele rindo dos momentos mais absurdos, demonstrando talvez que essa inadequação venha da própria índole dele. E esse senso de humor deslocado denota a impossibilidade dele de se conectar com o mundo ao seu redor. E é muito incrível como o Joaquin Phoenix conseguiu criar tipos de risadas diferentes para momentos diferentes. Só de cabeça eu consigo pensar em 3 exemplos. A risada aparentemente incontrolável e dolorosa, a risada que ele usa para tentar demonstrar que ele achou alguma coisa engraçada, sendo que ele não achou, e a risada mais espontânea. Enfim, eu poderia ficar aqui dissecando cenas, poderia ficar fazendo comparação com outras versões de Coringa, seja dos quadrinhos, seja dos filmes, poderia estar dissecando as várias teorias que as pessoas criaram do que é verdade ou não, mas o vídeo ficaria ainda mais longo do que ele é. Então, eu deixo-vos aqui, depois desta não tão breve explanação, e com uma fervorosa visão apaixonada por esse filme. Eu sinceramente espero que a DC dê mais oportunidades para diretores trazerem versões e visões novas e originais dos personagens deles. Ah, e uma outra coisa, tem muita gente que está incomodada com a participação dos Wayne no filme. Eu particularmente gosto, sobretudo por eu achar que uma das melhores interpretações do Batman é que ele é um espelhamento do Coringa. Então é isso, nada é sutil, as referências não são sutis, a conexão com tempos modernos está colocada no filme de uma maneira bastante explanada, e eu acho muito bonita essa comparação que o diretor faz entre Chaplin e Arthur, que ambos são pessoas que estão à margem da sociedade, só que um escolhe o caminho de uma certa ingenuidade e de uma busca constante pela beleza, enquanto o outro não consegue fazer isso e acaba sucumbindo ao seu lado mais negativo. Uma das coisas que eu achei mais impactantes é a complexidade da personagem e como essa complexidade foi muito bem explorada pelo Joaquin Phoenix. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou lavar, porque eu tô com medo disso daqui ficar pra sempre. Se vocês não assistiram Joker, assistam. Se vocês assistiram, assistam de novo, porque, né, é incrível. If you just
Muito obrigada pela participação no canal, pelas pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo sempre. E por favor, deixem comentários. Eu adoraria saber o que vocês acharam sobre Joker, sobre a resenha, sobre, enfim, essas paradas aí. Muito obrigada e até a próxima.